lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal, que, meu Deus do céu, principalmente depois daquele final, estamos como? Com o coração palpitando, mas tem muitos detalhes nesse episódio que vale a pena a gente comentar, se aprofundar e também conversar um pouquinho como que vai ser o futuro da série nesses dois últimos episódios aí pela frente. Lembrando que todas as sextas eu tô comentando os episódios de Falcão e o Soldado Invernal, faremos o mesmo com Loki, já adianto aqui pra vocês, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades o quanto antes aqui pra vocês, vocês sabem. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse episódio é como eles reforçaram a ideia de Maquiavel, que os fins justificam os meios. Eu falei disso no episódio passado, porque o Zemo tava lendo um livro dele na prisão, e aqui a gente vê justamente isso, cada um aí com seus objetivos, alguns acabam sendo similares, como pegar a Karli, então em certo momento a gente até vê que eles se unem pra chegar até os apátridas, mas também eles não concordam muito do jeito que cada um quer levar, como por exemplo, o Sam querer ir lá conversar e o próprio John Walker não ter a paciência de esperar e aí acabar fazendo com que tudo dê errado, quando o Sam tava quase convencendo a Karli. Inclusive, nesse momento, eu acho super importante a fala que ele tem com ela, porque ele concorda com o que eles estão fazendo, ele não concorda com a forma que eles estão fazendo, e ele carrega uma similaridade muito importante com a história dela, o que faz total sentido tudo que a gente viu ali no primeiro episódio, sobre tentar conseguir um empréstimo, sobre a vida que a irmã dele tá levando e que os negócios não estão bem, porque o governo justamente não consegue dar conta dessas pessoas, já que as outras pessoas voltaram. E tem outro momento da série também que eles chegam a falar de como o governo começou a dar atenção para as pessoas que voltaram. A gente até vê um comercial, né, da CRG, que é justamente demonstrando esse acolhimento para as pessoas que voltaram e para elas se reintegrarem em sociedade. Então é muito bonita essa relação de compreensão aí do Sam com a causa, principalmente quando ele viu toda a situação da irmã dele, que era uma pessoa que não virou pó, e como ela tá abandonada pelo Estado agora. Porque a gente consegue entender as motivações da Karli com tudo isso. Quando a gente é levado ali para aquele lugar que eles ficavam e que a Dônia também vivia lá, a gente vê um cara que eu acho que era tipo um professor para aquelas crianças, falando que quando o estalo aconteceu, tudo tinha como um senso de comunidade, então todo mundo se ajudava. Mas quando as pessoas voltaram, eles foram abandonados. Então a gente vê como esse retorno das pessoas também tiveram marcas sociais muito importantes, o que fez com que criasse um grupo como os apátridas, o que faz com que a ideia dos apátridas façam sentido, mas não necessariamente que ele concorde com explosões de prédio e pessoas morrendo, como ele mesmo falou. Então a gente vê como o contexto político é muito forte nessa série, o que leva a gente para toda essa situação do John Walker que aconteceu aqui no episódio, e também como que é essa imagem dele como Capitão América e principalmente como ele se vê. Eu vi que muitos ficaram bravos nas redes sociais falando que ele sujou o legado, literalmente, mas é muito importante a gente entender que desde o início a série fala sobre isso. Desde o momento em que o Sam entrega o escudo, ele fala que ele não se acha digno do legado do Steve. E quando o governo não consegue entender isso e nomeia um novo Capitão América, é óbvio que a gente tem uma construção inteira desde o primeiro episódio de como ele não é digno daquele escudo, daquele legado, e isso é algo internalizado no personagem também, porque a gente vê que ele fica com muito medo por ele não ser um super, e depois tem toda aquela questão da briga dos supers que ele aparece e ele leva um couro, e depois desse episódio a gente tem um momento dele com as Dora Milaje, que faz com que ele se sinta mais mal ainda, porque ele até fala, pô, eu levei um couro e elas nem são super soldados, não subestime as Dora Milaje. O que leva a gente para a decisão que ele tomou, literalmente, ele tomou o soro e acabou se tornando num super soldado. É muito importante como o episódio ele vai construindo toda essa questão dos super soldados. O Lemar chega a falar pro John que o soro potencializa as características nas pessoas. E aí ele faz um comparativo ali com a Karli, falando que a característica dela foi para o mal e o Steve foi para o bem, e que por ele ser um soldado cheio de medalhas, cheio de honra, ele iria para um caminho bem similar ao do Steve. Mas é aí que eles se enganam, porque antes, lá no início do episódio, tem um momento em que o Sam, o Buck
Buck e o Zemo, eles conversam sobre o soro, qual que é o efeito do soro, em que o Buck fala que o soro nunca corrompeu o Steve e o Zemo muito bem observa falando que nunca existiu ninguém como o Steve. Isso já é uma premissa para o fato que no momento em que o John Walker tomaria esse soro, não ia dar muito certo, mas também ele fala que o soro amplia características da pessoa, e como a gente vê a construção do personagem ao longo da série, a gente consegue observar muito bem como ele é impulsivo, muito porque o personagem ele tem essa necessidade de se provar, então a gente vê em vários momentos que ele acaba tomando decisões erradas porque ele fica muito bravo, ou porque ele quer as coisas do jeito dele, ou que ele quer meio que na marra que as pessoas respeitem ele como Capitão América e não algo que realmente é conquistado, porque afinal ele não foi nomeado dessa forma, ele não foi nomeado como uma conquista, como alguém digno realmente do legado, que nem o Sam falava. Foi algo que simplesmente foi dado a ele. E é por isso que essa característica dele leva a gente para aquele final do episódio, em que ele suja o escudo de sangue. Essa imagem é muito simbólica. Eu sei que dá muita raiva, mas ela é muito simbólica principalmente pelo que pode vir aí, porque, que nem eu falei, a série ela tem um contexto político muito grande e a gente não pode esquecer que nesse episódio eles denunciaram o ato dos apátridas, né, por eles terem destruído a sede do CRG, e quando a gente é levado para essa cena final, a gente vê várias pessoas filmando, ou seja, bem provavelmente no próximo episódio a gente vai ver a repercussão disso tudo, mas sendo bem sincera, e todo esse peso político que a série carrega, é bem capaz de, no final das contas, os Estados Unidos tratar essa situação como ele defendendo as pessoas de um terrorista, porque afinal os apátridas eles são vistos dessa forma, eles bombardearam um prédio, então eu acredito muito que eles vão tentar justificar nesse sentido, mas isso também não significa que o John Walker não vai ter algum tipo de represália. Pode ser que a partir disso ele realmente não consiga mais ter essa imagem de Capitão América que ele queria, o que faça com que ele se torne o agente americano. E lembrando que o agente americano, ele tem uma característica muito forte de ser um super patriota. A gente já vê características dele nisso, sempre quando ele tá conversando sobre o que eles vão fazer, ele sempre fala, não, isso é contra as regras do governo, tanto que eles têm algumas discussões, né, naquele momento que o John Walker conversa com o Sam e com o Buck deles fazerem uma parceria, o Sam ele fala que a forma que eles conseguem resolver sem necessitar ali do governo facilitaria as coisas para ele, como, por exemplo, eles conseguirem tirar o Zemo da cadeia, sabe? Isso não seria algo que facilmente o John Walker faria, porque eles não teriam autorização simplesmente do governo dos Estados Unidos. Então eu acho que a partir dessa imagem simbólica, a gente vai carregar uns dois caminhos. Esse super patriotismo em que ele estava defendendo as pessoas de terroristas e também aquelas pessoas que não concordam. Lembra que nesse episódio o próprio Sam fala sobre ele concordar com a Carly, mas não necessariamente da forma que ele faz. Então não quer dizer que quem não concorda não seja patriota, só não concorda com essa forma de ver aí as coisas. Ou até mesmo que justificaria a morte dessa pessoa independente do que ela fez e dela ser considerada um terrorista, que é como provavelmente eles vão lidar aí na imprensa, na mídia, mas que talvez também não seja o suficiente para ele continuar como Capitão América. Mas ainda assim representar o que os Estados Unidos quer. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar sobre a situação do John Walker em geral no episódio é como a gente tem esse ponto de virada dele para ele tomar o soro, né? Porque é muito interessante como os personagens eles são marcados a partir da perda. Então, por exemplo, o Sam, ele perdeu o parceiro dele, que era o Steve Rogers, assim como o Steve Rogers perdeu o Buck no passado, assim como o John Walker perdeu o seu parceiro, o Lemar, o que faz com que ele tenha essa atitude de tomar o soro. Agora, esse episódio, ele tem vários pontos interessantes que pode ter uma grande construção a partir deles, que é, por exemplo, o Zemo, né? A gente vê que ele queria muito encontrar a Carly, só que eu não consigo entender ainda o objetivo dele. Eu tinha comentado sobre a possibilidade dele ser o mercador do poder, mas com ele destruindo os soros, eu não imagino o porquê ele faria isso, a não ser pegar e construir o exército caso ele quisesse realmente. Mas, ainda considerando que ele possa ser, faz sentido com que ele queira detonar a Carly ali no momento que ele conseguisse. Mas, ao mesmo tempo, alguns de vocês também tinham comentado sobre a possibilidade da Sharon ser o mercador do poder. E aqui a gente vê ela ajudando, mas a personagem, você vê que ela tem um mistério aí nela. E um ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui é como no episódio anterior, quando eles entram em Madripoor, a
a gente vê aquela parede escrito que o Mercador do Poder tá olhando tudo. E nesse episódio a gente vê a Sharon justamente olhando ali pro tablet, sabendo onde que tá o John Walker. Então será que essa é a forma dela ver tudo? Será que a Sharon seria o Mercador do Poder realmente? Mas eu quero entender mais como tudo isso se encaixa, inclusive como o Zimo se encaixa nisso tudo. Porque pra mim até então ela me passa uma sensação de ser meio que uma agente de campo. Mas pode ser que o Mercador do Poder seja uma pessoa que a gente ainda não conheceu e que de fato tanto ela como o Zimo de alguma forma tão entrelaçados aí com ele, ou ela. Mas eu tenho que falar que eu amo o Zimo saindo sorrateiramente aí pelas coisas. Jamais imaginaria que ele seria um alívio cômico para a série, porque é justamente isso, né? Tá todo mundo ali em conflito e esquecem do essencial, que é o Zimo. Então ele consegue escapar por diversas vezes e fica aí a pergunta, né? Pra onde ele foi? É isso, gente. Esses dois personagens, eles têm esse mistério aí do Mercador do Poder, porque são dois personagens que conhecem todas as questões ali de Madripoor. E eu não posso deixar de falar também que eu gostei muito de como se deu o início do episódio, quando a gente é levado para Wakanda no passado e a gente entende como as palavras realmente não fazem mais efeito no Bucky, como elas ajudaram e como ele teve essa transformação de lobo branco. Esse episódio potencializou muito a história, teve muita ação do jeito que a gente gosta e também teve muitos momentos de raiva, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se teve mais alguma coisa que vocês observaram e que é importante, e quem que vocês acham que é o Mercador do Poder e como vocês acham que toda essa história do final aí do John Walker vai ser repercutido nos próximos episódios. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!